Falando nisso, você com certeza conhece ou já ouviu falar em alguém que sofre aí com problemas na tireoide, né? Pois é, as alterações podem causar diversos sintomas, mas em algumas vezes passam despercebidas pelas pessoas aí, a gente nem imagina que pode ser isso, né? Mas para você entender melhor quando o funcionamento da tireoide se encontra alterado, essa glândula pode estar funcionando aí de forma exagerada, que é conhecido como hipertireoidismo, ou ainda está funcionando pouco, que é o hipotireoidismo. Para entender melhor tudo isso, vamos conversar com uma médica especialista, endocrinologista, Raiza Rodrigues Weber. Seja bem-vinda, Raiza, tudo bem? Tudo bem, Gisele, obrigada pelo convite. Prazer é nosso, porque tireoide é uma dúvida que o pessoal às vezes pergunta. Vamos começar, né, doutora? O que é a tal tireoide? Então vamos lá. A glândula da tireoide, ela é única, tá? Ela fica localizada na região cervical anterior, região do pescoço, bem abaixo do pomo de Adão. Geralmente os homens é mais fácil de palpar, né? E homens e mulheres têm? Os dois têm. A gente só tem uma glândula, isso é bem importante, tá? Então essa glândula, ela é importante para o funcionamento de vários órgãos. Cérebro, coração, fígado, rins. Importante na questão da fertilidade, ciclos menstruais. Então, a gente ter a quantidade hormonal adequada dessa glândula é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Então ela está ligada ao funcionamento de várias situações na nossa vida, até o crescimento, é isso? Exatamente. Na questão ali da infância, ter quantidades adequadas de hormônio tireoidiano é muito importante. E antes dos 2 anos de idade, você ter uma deficiência do hormônio tireoidiano pode até atrapalhar na questão do desenvolvimento intelectual, do QI dessa criança lá no futuro. Ou seja, é uma glândula que está com a gente desde o início até o fim da vida. Exatamente. Em algum momento ela pode ter essa alteração e a gente ter problema. Exatamente, E bem aí, comum. Se eu tiver algum desses problemas, ou por funcionar demais, ou por funcionar de menos, esses problemas gerados por isso, vão depender, assim, aonde que vai afetar? Por exemplo, criança vai afetar o desenvolvimento, na gestante lá durante o período. Mas, por exemplo, eu que não estou gestante, não sou criança, pode afetar em várias situações ao mesmo tempo ou vai afetar só um? Não, pode sim. Por exemplo, o hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio tireoidiano, a gente tem uma produção menor do que o normal, dão sintomas muito inespecíficos. Por exemplo, sonolência, queda de cabelo, unha quebradiça. A paciente mulher pode ficar um tempo sem menstruar e isso confunde com outros distúrbios, por exemplo, uma simples anemia. Sim. Pode confundir. A pessoa pode se sentir, quando tem o excesso do hormônio tireoidiano, irritabilidade, nervosismo. Pode confundir com um quadro de depressão. Então, a importância de frequentar a consulta médica regular para a gente poder fazer os exames e ver se está tudo bem. Não achar que é só da tireoide. E é o endocrinologista, o especialista É o endocrinologista que cuida especificamente da tireoide, mas o acompanhamento do clínico também é fundamental para um primeiro passo, digamos assim. Doutora Raiza, tem pergunta já na tela pra gente. Aliás, já deixa separada da Ana Paula que mandou lá no Facebook pra gente responder pra ela também. Tem aqui a Aline, mandou pro nosso WhatsApp. Eu acho que tenho tireoide nervosa. Existe isso, doutora? Pois já fiz o exame normal e não deu nada, mas quando fico ansiosa ou nervosa, minha garganta incha e não consigo comer. Como faço para saber se tenho ou não problema na tireoide, né? Obrigada, Aline. Então, vamos lá. O exame laboratorial, o exame de sangue que a gente faz, é o primeiro passo para a gente saber se o paciente tem um distúrbio de tireoide ou não, tá? Se a paciente sente algum desconforto na região da garganta, é importante fazer a visita ao médico para fazer a palpação, para ver se é notado algum nódulo ou não. Geralmente, para o paciente ter alguma dificuldade para engolir, rouquidão, são quando a gente tem aqueles bócios, que são como se fosse um inchaço aqui na região, que são quadros mais graves ou nódulos mais volumosos, digamos assim. De uma forma geral, no hipotireoidismo ou no hiper, a gente não tem tanto aumento assim. Mas pode ser pelo nervosismo? Não. Então, O nervosismo pode ser um sintoma do hipertireoidismo, tá? Mas essa terminologia tireoide nervosa, ela não existe. Tá certo. Vamos lá para a pergunta do nosso Facebook. A Ana Paula da Silva, que mandou: boa tarde, eu tenho problemas com a tireoide, fui diagnosticada em 2005 e até hoje não tomo medicamentos. Às vezes tenho mudança de humor, fico estressada, fico triste, chorona, irritada. Isso tem a ver com a doença? O que você me sugere para ser feito a partir de agora? Obrigada, Ana. Então, se a paciente foi diagnosticada em 2005, a gente precisava saber qual é realmente o diagnóstico dela, né? Ela disse que não toma medicamento. Se ela não toma medicamento, então possivelmente ela não tem o distúrbio da tireoide. Possivelmente esses outros sintomas são de alguma outra disfunção que deveria ser melhor averiguada, não só a tireoide em si.
E aí o diagnóstico é feito de que forma? Só o exame de sangue? Exame laboratorial, né, uma dosagem de sangue, e o exame clínico mesmo, com o Sim. médico, exame físico, assim. Perfeito. Mais perguntas, doutora Raiza, vamos ver? A Jaqueline mandou. Obrigada, Jaqueline. Tenho hipotireoidismo. Queria saber se por isso vou ter dificuldade de engravidar. No momento eu tomo Puran. Ok, então, quando a gente tem o diagnóstico do hipotireoidismo e a gente ainda não está tratando, a paciente usa a medicação levotiroxina, que no caso o Puran. Quando a gente não trata, a gente pode ter uma dificuldade para engravidar mesmo. Alteração no ciclo menstrual, igual eu falei no começo, o paciente pode ficar um tempo sem menstruar. Mas se a paciente está tomando, os níveis hormonais estão adequados, não há essa correlação, tá? Ela não terá dificuldade para gestar. Certo. Tem mais pergunta, doutora? O pessoal tá ligadinho aqui, ó. A Terezinha mandou. Já faço uso do remédio Puran, ó, o mesmo caso. Puran 100 há 4 anos. Qual o melhor horário de tomar o remédio? Atualmente eu tomo o remédio sempre quando acordo, mesmo sendo de madrugada. Além disso, gostaria de saber se posso tomar um cálice de vinho por dia. Essa dúvida é bem frequente, assim, sobre o horário da medicação. Então, as medicações, a levotiroxina, que é a medicação para o hipotireoidismo, ela sempre tem que ser tomada em jejum, tá? 30 minutos antes do café. E é muito importante porque os pacientes usam muito a medicação para distúrbios gástricos, para gastrite, Sim. e acabam usando junto, porque é uma medicação que também deve ser tomada no jejum. Mas a gente tem que lembrar que elas não podem ser tomadas juntas. Sempre a primeira medicação do dia tem que ser a levotiroxina, que é a medicação para a tireoide. Aguarda 30 minutos, aí vem o café e o resto das outras medicações. Uma dúvida que às vezes as pessoas perguntam, mas eu saio de casa, tomei a medicação, mas eu só vou tomar café, ou só vou almoçar, só vou tomar café às 10 da manhã. Tem problema? Não, não tem problema. O importante é tomar em jejum. E tem que ser exatamente no mesmo horário, doutora? De preferência a gente pede, não precisa ser exatamente, por exemplo, às 7 horas da manhã. Final de semana, às vezes a gente dorme um pouquinho a mais, não tem problema. A importância é respeitar o jejum, porque senão a gente não consegue absorver a quantidade adequada. E sobre o cálice do vinho, não tem contraindicação nenhuma, só não tomar junto no horário da medicação. Mas não tem restrição à bebida alcoólica, não vai perder o efeito da medicação por eu tomar a medicação de manhã e tomar um cálice à noite, por exemplo. E também a medida, a quantidade de vinho que ela tomar também não tem também problema. Também não, mas assim, né, uso moderado. Uso moderado. Uso moderado e não dirija se Isso, beber. com certeza, com certeza. Doutora Raiza, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, tem muito mais pra gente falar, então, quem sabe a gente marca um novo encontro, né? Com certeza, Maravilha. obrigada. A gente que agradece todas as perguntas que você respondeu aqui, porque a nossa audiência, ó, sempre bombando. Obrigada. Muito bem, assim a gente encerra o nosso Ver Mais de hoje, mas amanhã, gente, a semana tá só começando, 1h20. Eu tô aqui com você de novo nessa terça-feira, então já sabe, ó, te espero aqui, hein? Até lá.